Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Aline Duncan e eu sou a criadora do canal Descodifica. Hoje eu quero falar com vocês sobre números decimais, operações matemáticas de soma, subtração, multiplicação e divisão, e eu quero te mostrar que na hora de você efetuar um cálculo com números decimais é como se fizesse com números inteiros, e você só vai se preocupar com a vírgula depois, e isso aí é muito tranquilo, tudo bem? Você não precisa ter medo de trabalhar com números decimais e eu quero te mostrar isso nesse vídeo, tranquilo? Para você que não sabe, nunca assistiu nenhum vídeo dessa playlist, nessa playlist os vídeos têm um PDF no final, na descrição, perdão. E nesse PDF você pode exercitar tudo aquilo que você aprende comigo, até porque, como eu gosto de dizer, me assistir não trará conhecimento nenhum para vocês, tudo bem? Será um conhecimento passivo. Se você exercitar, vai fixar o conteúdo e é muito mais fácil lembrar disso na hora da prova, tranquilo? Para você que não sabe, você não faz isso com regularidade, curtir, se inscrever e ativar as notificações é muito importante porque ajuda o crescimento do canal. E como eu nunca mencionei isso antes para vocês, e eu acho que estou falando rápido demais até, por favor, se você tem algum interesse em uma mentoria individual, que seria nada mais do que uma aula particular personalizada para a sua necessidade, seja uma aula teórica, seja uma aula de resoluções de questões, eu estou dando mentorias individuais online. E aí, para você que tem esse tipo de interesse, você só precisa entrar em contato comigo pelo Instagram, tudo bem? É só me mandar uma mensagem por lá e você pode me achar pelo descodifica.alineduncan. Tá tudo na descrição, se tiver alguma dúvida é só mandar uma mensagem, tranquilo? Partindo aqui para o tablet, eu quero mostrar o seguinte para vocês que começou a gravar. Que por exemplo, deixa eu ativar a canetinha. Para soma e subtração, a única coisa que você precisa se preocupar é colocar vírgula embaixo de vírgula. Por que você vai fazer isso? Porque dessa forma, aquilo que é décimo vai ficar sobre o décimo, aquilo que é centésimo vai ficar sobre o centésimo, aquilo que é milésimo vai ficar sobre o milésimo, unidade estará sobre unidade, dezena estará sobre dezena e centena sobre centena. Então, dessa forma, se você simplesmente colocar vírgula sobre vírgula, não tem problema nenhum. Você vai efetuar o cálculo como se fosse apenas uma soma ou uma subtração de números inteiros e vai repetir a vírgula. Simplesmente repetir, literalmente falando, tá bom? Então você não precisa ter muito medo de mexer com vírgula não. E eu trouxe alguns exemplos para você praticar comigo, tranquilo? Então partindo aqui para o outro slide, eu quero te mostrar o seguinte. Olha só, vou ativar a canetinha. Eu trouxe alguns exemplos de soma e subtração e olha só. Aqui eu tenho 3,4 menos 6,7 e você vai perceber que o 6,7 e o 3,4 tem apenas uma casa decimal, o que torna bem fácil de você arranjar o cálculo na hora. Por exemplo, aqui, olha só, eu coloquei a vírgula sobre vírgula, aqui tem a dezenas, décimo sobre décimo, né? E aqui tem a unidade sobre a unidade, tudo bem? Mas aqui é um pouquinho diferente no segundo, olha só. 54,2 tem uma casa decimal. E aqui eu tenho duas casas decimais com 8,34, ok? E aí, olha só, se eu colocasse de qualquer forma, eu poderia colocar dezena com unidade e daria tudo errado na hora da minha soma. Mas olha só, a única coisa que eu fiz aqui foi colocar vírgula sobre vírgula. E automaticamente, botando vírgula sobre vírgula, o que aconteceu? Aquilo que é décimo ficou sobre o décimo, aquilo que é centésimo ficou sobre o centésimo, porque aqui não tem, e aquilo que é unidade está sobre unidade, e dezena sobre dezena. Não tem dezena, aqui é só o mais, gente. E aqui, olha só, também não tem muito mistério, né? Tem duas casas decimais, se torna mais fácil de você arranjar o cálculo. Mas eu queria só mostrar a vocês aqui que você só precisa colocar a vírgula sobre vírgula. E fazendo isso, na hora de você efetuar o cálculo, você simplesmente vai repetir a vírgula, tudo bem? Agora, partindo literalmente para a prática, eu quero te mostrar isso. Olha só, deixa eu apagar tudo. Voltou. Olha só, 4 mais 7.
4 mais 7 é 11, tudo bem? E aqui vai 1. Aí, olha só, a vírgula não está aqui? Eu vou só repetir a vírgula. Vírgula, 1 mais 3, 4, mais 6, 10. Então, a minha soma é 10,1. E na hora de colocar a vírgula, eu simplesmente precisei repeti-la. Eu não precisei mexer, alocar, mudar de posição, nada disso, é só repetir, tá bom? Então, aqui, olha só, 10,1. Partindo para o nosso próximo exemplo, olha só, 54,2, né? Mais o nosso 8,34. Nada mais 4, 4. 2 mais 5, 2 mais 3, 5. Aí aqui, não tem a vírgula aqui? Vou repetir a vírgula. 4 mais 8, 12. Vai 1. Aí, 5 mais nada, nada. Mais 1, 5 mais nada, 5. Mais 1, 6. Então, aqui eu tenho 62,54. 62,54. Tudo bem? E aqui na nossa subtração, 4 menos 7. E aí, como é que fica? Aqui eu vou fazer o pegar emprestado, né? 5. E aqui fica 14. Menos 7, 7. 5 menos 2, 3. Vou repetir a vírgula. 7 menos 5, 2. Então, 2,37. Tudo bem? Aqui eu vou partir para o nosso próximo slide. E se eu ficar muito rápido, é só você dar um pause e você anotar no seu caderno, tranquilo? Partindo para o próximo slide, eu vou fazer a questão de... Opa, foi? Não foi? Não foi. Multiplicação. Na multiplicação, eu vou literalmente multiplicar e eu vou somar o número de casas decimais. Inicialmente, vou só multiplicar para mostrar para vocês e depois eu mostro as casas decimais para poder não ficar confuso falando aqui, tá bom? Então, olha só, simplesmente multiplicando como se não existisse vírgula nenhuma. 5 vezes 4, 20. Opa, deixa eu ativar aqui a canetinha. 5 vezes 4, 20. E vai 2, tá? 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. Tudo bem? E aqui eu vou somar a quem? Eu vou botar um zero aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Somando, ficou muito apertado. Deixa eu botar aqui, ó. 170 mais 680. Tudo bem? 0, 7 com 8. 7, 15. E vai 1. 1 mais 1, 2 mais 6, 8. Tudo bem? 850. Como que eu vou fazer para alocar as vírgulas? Perceba o seguinte, eu tenho duas parcelas que eu estou multiplicando, que é o 3,4 e aqui 2,5. Como que eu faço para poder arranjar as vírgulas agora, a vírgula agora? Na minha primeira parcela, eu tenho uma casa decimal. Na segunda parcela, eu também tenho uma casa decimal. Ao todo, eu tive quantas casas decimais? 2, porque uma da primeira parcela, mais uma da segunda. Então, aqui, eu vou voltar 2 casas decimais, 1, 2, e eu tenho como resultado o 8,5, tudo bem? Então, a minha multiplicação de 3,4 vezes o 2,5 nada mais é do que 8,5. Tudo bem? Aqui embaixo, 4,25 vezes 3,1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. Aí agora, 0. 3 vezes 5, 15. Opa, ficou bem apagado. O 1 tá aqui em cima. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 4, 12. Somando tudo, eu tenho 5, 7, 4 com 7, 11, e vai 1. 1 com 2, 3, e aqui 1. Aí eu percebo o seguinte, eu tenho duas casas decimais aqui, eu tenho uma casa decimal na minha segunda parcela. Ao todo, eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho 2 da primeira
uma da segunda, somando as duas parcelas, eu tenho 3 casas decimais, correto? Então, eu vou voltar 1, 2, 3. Então, o meu resultado é 13,175, tudo bem? Então, aqui é 13,175. Fácil ou difícil? Diz aí. E, por último, eu vou efetuar a divisão com vocês. E olha só. Galera, agora fazendo a divisão, o que a gente pode fazer aqui? Olha só. Em toda divisão com número decimal, eu preciso igualar a quantidade de casas decimais. Se eu tenho 2 casas decimais em um e uma casa decimal no outro, eu preciso transformar aquilo que só tem uma casa decimal para 2 casas decimais. E aí, olha só o que eu trouxe para vocês de exemplo para isso. Olha só, eu coloquei aqui que eu vou dividir o 23,4, que tem uma casa decimal, pelo 4, que é um número inteiro. E aí, o que eu posso fazer para poder igualar a quantidade de casas decimais se o 4 nem tem casas decimais? Olha só, 23,4 e 4. Eu vou fazer com que o 4 passe a ter uma casa decimal, porque ele não tem nenhuma. Eu vou colocar uma vírgula e acrescentar um 0, tudo bem? Agora, eu tenho uma casa decimal aqui no 23,4 e tenho uma casa decimal no 4, 4,0, no 0 no caso. E aí, eu vou fazer o cálculo, eu vou efetuar a divisão como se essa casa decimal não existisse, tudo bem? Eu vou ignorar a existência dessa vírgula. E ao invés de dividir 23,4 por 4, eu vou dividir 234 por 40 e vai dar o resultado certinho, tá bom? O que eu tenho aqui no caso? 234 dividido por 40. Pensem comigo, o 2 ele é menor do que 4, eu não posso dividi-lo. O 23 também é menor, o 2 é menor do que 40, eu não posso dividir 2 por 40. Eu não vou poder dividir 23 por 40 porque também é menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 234 e vou dividi-lo por 40. E o que eu penso? No que eu penso? 40. Eu vou pensar na tabuada de 4 para facilitar o meu cálculo, tá? Eu vou pensar o seguinte, 4 vezes 5 é 20. Então, 40 vezes 5 será quanto? 200. E 200 é um número bem próximo de 234, correto? E agora pensando no 6. 4 vezes 6 não é 200... 4 vezes 6 não é 24? Então, 24, se 4 vezes 6 é 24, eu estou pensando que 40 vezes 6 já vai ultrapassar, vai ser o quê? 240. 240 é mais do que 234. Então, eu vou pegar o quê? O que é imediatamente inferior, que é o 5, que vai ser 200. Tudo bem? Então, aqui vai ser 200. E aqui, 5, porque 5 vezes 40 me dá 200 de resultado, ok? Eu vou subtrair as duas parcelas e tenho como resultado 34, tudo bem? Só que pensem comigo, 34 é menor do que 40. 34 eu não posso dividir por 40. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar uma vírgula, vou acrescentar um 0. Concorda comigo que 340 eu consigo dividir pelo 40? Então, pensa comigo, de novo na tabuada de 4. 4 vezes 8 é quanto? 32, correto? Então, 40 vezes 8 vai me dar o que de resultado? 320. 320, qual é o número mais próximo para multiplicar pelo 4? O 9, não é? 9 vezes 4 já vai ser o quê? 36. Então, 40 vezes 9 vai ser o quê? 360. 320 é inferior 320 é inferior a 340, mas o 360 já ultrapassa. Então, o que eu vou usar? O 8, porque o 8 vezes 40 me dá 320 de resultado, tudo bem? Aquilo aqui vai ser 8, aqui 8 vezes 40 dá 320, subtraindo as duas parcelas eu tenho como resultado 20, e o 20, ele é inferior a 40. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um 0. E aqui eu tenho 200. Lembra que eu falei para vocês que 4 vezes 5 é 20? Ok. Então, 40 vezes 5 é 200.
Então, aqui eu coloco 5 e aqui 200. Se eu subtrair as duas parcelas, eu encontro meu resto zero. Tudo bem? Então, a minha divisão 23,4 dividido por 4 nada mais é do que 5,85. Tudo bem? Eu vou apagar essa página aqui para poder conseguir efetuar a próxima divisão e eu vou anotar o resultado aqui. Calma aí. Olha, aqui deu o resultado de 5,85, correto? Qual é o nosso a nossa próxima operação? 12,55 por 2,5, correto? 12,55 e 2,5. Aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu tenho uma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o que é uma casa decimal se torne duas, que aí eu vou igualar a quantidade de casas decimais nas minhas duas parcelas, tudo bem? E os dois terão duas casas decimais. Então, eu vou fazer a mesma coisa, olha só, eu vou acrescentar um zero aqui, e agora eu tenho 55, que são duas casas decimais, e eu tenho 50, que também são duas casas decimais, né? O vírgula 50, vírgula 55, ok? Agora que eu igualei a quantidade de casas decimais, eu posso ignorar, né? Fingir que não existe essa vírgula aqui. E eu vou dividir, na verdade, 1.255 por 250, ok? 1.255 dividido por 250. Você concorda comigo que 250 vezes 4 é igual a 1.000? E eu sei disso porque eu sei que 25 vezes 4 é igual a 100. Então, por saber disso, eu já logo consigo fazer algumas associações. Eu não sei que barulho é esse, gente. Então, quanto que seria 1.000 já não é tão próximo ainda. O que eu posso fazer? Eu vou pensar no número 5, tá? 250 vezes 5, 250 vezes 5 é o mesmo que esse 1.000 mais 250, ok? Então, vai ser o quê? 1.250. Isso aí já é bem próximo ao meu 1.255. E é esse valor que eu vou usar, porque ele é inferior a 1.255, tá bom? Então, aqui vai ser menos 1.250, perdão. E aqui eu vou colocar 5, porque 5 vezes 250 que me deu esse resultado de 1.250. Tudo bem? E aí, galera, subtraindo essas duas parcelas, eu tenho como resultado o 5, ok? Que ainda não é o meu resultado final. Só que o 5 eu não posso dividi-lo por 250. Eu vou acrescentar um zero e botar uma vírgula aqui, tudo bem? Só que 50 eu também não posso dividir por 250. Então, eu vou acrescentar um zero aqui e vou acrescentar um zero aqui. Eu sei que 500 é o dobro de 250. Então, 2 vezes 250 me dá como resultado 500. E aí, se eu subtrair aqui, eu encontro que o meu resto é zero e o meu resultado aqui é 5,02. Tudo bem? Olha, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido a dúvida de vocês. Se vocês tiverem interesse, tem um PDF gratuito para você poder praticar e fixar o conteúdo na descrição, né? Tem um link ali gratuito para vocês. Eu vou dizer para vocês que se vocês desejarem, é só me procurar no direct do Instagram para fazer uma mentoria comigo. E não esqueça que se você curtir, se inscrever e ativar as notificações, ajuda bastante para que esse canal continue crescendo, ok? Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.